Você já ouviu falar de uma civilização inteira que simplesmente desapareceu, sem ruínas aparentes, sem documentos deixados para trás e nenhum vestígio concreto de onde foi parar? Esse é o mistério por trás da lendária cidade perdida de Z, ou, para alguns, o misterioso continente desaparecido de Mu. Nossa jornada começa no coração da selva amazônica, no início do século XX. Um homem chamado Percy Fawcett, coronel britânico, experiente cartógrafo e explorador renomado, acreditava firmemente que nas profundezas da floresta existia uma cidade antiga, rica, avançada e esquecida pelo mundo moderno. Ele a batizou de Z. Para Fawcett, essa cidade não era apenas uma lenda. Era um destino, um lugar que ele sentia, quase espiritualmente, que precisava encontrar. Mas por que alguém como Fawcett acreditaria tão fortemente em algo tão vago? A resposta está em mapas antigos, relatos de missionários espanhóis, histórias contadas por povos indígenas e até inscrições enigmáticas encontradas em ruínas distantes. Fawcett reunia cada fragmento de evidência como se fossem peças de um quebra-cabeça milenar. Para ele, Z não era um mito, era a última testemunha de uma civilização tão avançada quanto as do Egito ou da Mesopotâmia, talvez até mais. E aqui entra o fascínio. Essa cidade não era apenas feita de pedras ou templos. Segundo Fawcett, ela guardava conhecimento antigo, tecnologias esquecidas e uma espiritualidade que superava qualquer coisa já conhecida pelo homem moderno. Ele acreditava que esse lugar guardava as chaves para entender de onde viemos e talvez para onde estamos indo. Em 1925, Percy Fawcett partiu com seu filho Jack e um pequeno grupo rumo ao desconhecido. Levaram apenas o necessário: bússolas, armas, suprimentos e uma determinação inabalável. Sua última carta dizia que estavam prestes a entrar na área onde acreditava estar Z. Depois disso, silêncio absoluto, nenhum sinal, nenhuma mensagem, nenhum corpo encontrado. Eles simplesmente desapareceram e o mistério se aprofundou ainda mais. A expedição de Fawcett foi apenas a primeira de muitas que tentaram encontrar a cidade perdida de Z. Algumas voltaram de mãos vazias, outras nunca voltaram. A floresta guarda seus segredos e parece disposta a proteger o que está escondido em suas entranhas. Mas e se Z for apenas um nome moderno para algo ainda mais antigo? Uma lenda que ressoa com outras histórias de outros lugares e culturas? É aqui que o nome Mu entra em cena. Um suposto continente perdido, anterior até mesmo a Atlântida, que teria desaparecido sob as águas do Pacífico. Coincidência? Ou diferentes nomes para a mesma civilização esquecida? Neste vídeo, vamos explorar não só as evidências que fizeram Percy Fawcett acreditar nesse império oculto, mas também os paralelos entre Z, Mu, Atlântida e tantas outras cidades míticas que surgem em culturas do mundo inteiro. Prepare-se para mergulhar em uma jornada onde arqueologia, espiritualidade e mistério se misturam de forma inquietante. E antes de seguirmos, se você ama esses mistérios que desafiam a história oficial, já deixa seu like, se inscreve no canal Ponto Curioso e ativa o sininho. Isso nos ajuda a continuar trazendo essas histórias fascinantes que a ciência em si ainda não conseguiu explicar totalmente. A ideia de uma civilização avançada que desapareceu da face da Terra não é exclusividade da selva amazônica. Desde a antiguidade, culturas ao redor do mundo contam histórias de continentes perdidos e cidades submersas, repletas de conhecimento, poder e segredos. Mu, Atlântida, Lemúria. Nomes diferentes, mas com um detalhe em comum. Todos desapareceram misteriosamente. Vamos começar com Mu. O nome foi popularizado no século XIX por escritores e espiritualistas como Augustus Le Plongeon e James Churchward. Eles acreditavam que Mu teria sido um vasto continente localizado no Oceano Pacífico,
lar de uma civilização espiritualizada, tecnologicamente avançada, que teria influenciado culturas posteriores, como as da Índia, Egito e América Central. As evidências? Bem, são controversas. Churchward afirmava ter encontrado tábuas de pedra antigas em templos no Tibete e na Índia, com símbolos de uma linguagem esquecida, a Nakal, que ele traduziu como relatos sobre Mu. A ciência tradicional rejeita essas afirmações, mas ainda assim o mito se espalhou, ganhando força entre esotéricos, arqueólogos alternativos e curiosos de todas as partes do mundo. E aqui está a conexão curiosa. Os relatos sobre Mu, sobre Atlântida e sobre a cidade perdida de Zé compartilham temas semelhantes. Civilizações antigas com conhecimento superior. Uma ligação profunda com o cosmos. E um fim trágico, rápido, quase sobrenatural. Será que estamos lidando com diferentes versões de uma mesma verdade ancestral? E se Zé não estiver apenas escondida na Amazônia, mas for uma das últimas lembranças físicas de uma civilização global perdida no tempo? Voltemos agora à selva brasileira. Em 2009, imagens de satélite revelaram estranhas formações geométricas sob o solo amazônico, linhas retas, estruturas circulares, valas de drenagem e até indícios de urbanização. A ciência chamou essas descobertas de geoglifos. E adivinhe só, eles não são recentes. Estima-se que tenham milhares de anos, muito antes da chegada dos europeus. Esses geoglifos mudaram tudo. Por séculos, acreditou-se que a Amazônia era virgem, intocada, inabitada. Mas essas descobertas sugerem o oposto, que a floresta pode estar escondendo vestígios de uma civilização complexa e organizada. Será essa a prova concreta que a Fawcett buscava? E se a Amazônia, com seu solo que absorve tudo, sua umidade implacável e sua vegetação densa, for o esconderijo perfeito para as ruínas de uma Zé real? E se por debaixo da floresta estiver enterrada uma cidade ou um império que desapareceu sem deixar vestígios visíveis, mas ainda pulsa silenciosamente sob as raízes e os rios? Imagine por um instante uma rede de cidades conectadas por canais, construções que respeitavam o meio ambiente, templos cobertos de musgo que já foram centros de estudo e contemplação. O que poderíamos aprender com esse povo se um dia o encontrássemos? Enquanto isso, o mistério de Zé continua inspirando livros, filmes e teorias. Mas a pergunta permanece: estamos diante de um mito ou de um fragmento esquecido da verdadeira história da humanidade? Conforme novas descobertas surgem, algo curioso também acontece. Uma resistência. Uma parte da comunidade científica trata a busca por cidades perdidas como pseudo-arqueologia. A ideia, de que existia uma civilização tão avançada e antiga, capaz de feitos além do esperado para a época, desafia o que foi estabelecido nos livros oficiais. Mas por quê? É possível que aceitar a existência de algo como a cidade perdida de Zé ou o continente de Mu significasse reescrever grande parte da história da humanidade. Admitir que povos do passado já dominavam técnicas de urbanização, agricultura, medicina e até astronomia de forma sofisticada pode abalar a noção de que o conhecimento sempre evoluiu em linha reta. E talvez não tenhamos evoluído tanto quanto imaginamos. As estruturas encontradas sob a Amazônia, os relatos dos indígenas que falam de cidades de pedra esquecidas e os paralelos com outras civilizações perdidas pelo mundo formam um mosaico de evidências fragmentadas, mas poderosas. Imagine que, por um acaso, uma expedição futura usando drones, radar de penetração no solo, inteligência artificial, encontre ruínas reais no coração da floresta, estruturas enterradas, fósseis, artefatos, uma civilização com idioma próprio, cultura distinta e organização social avançada. Isso não só confirmaria Fawcett,
como poderia unir as peças soltas de Z, Mu e Atlântida numa única narrativa. Seria o maior achado arqueológico da história moderna. Mas até lá, seguimos com perguntas. Por que Fawcett desapareceu de forma tão misteriosa? Por que tantas expedições que tentaram seguir seus passos também não voltaram? Será que Z realmente existe? Ou é apenas o símbolo do desejo humano por algo maior do que ele mesmo? Talvez seja isso que mais nos atraia nessas histórias. O fato de que elas falam tanto sobre o passado, quanto sobre nós mesmos. A busca por Z não é só geográfica, é filosófica. É sobre entender o quanto ainda somos ignorantes. Sobre lembrar que por mais que exploremos o espaço, o fundo do mar ou os cantos do planeta, ainda há muito escondido bem debaixo dos nossos pés. E talvez o maior segredo que esguarde não seja uma tecnologia esquecida, mas a lembrança de que o ser humano, quando vive em harmonia com a natureza e o cosmos, pode criar civilizações tão avançadas quanto misteriosas. Civilizações que não precisaram deixar pirâmides visíveis ou guerras documentadas, mas que ecoam até hoje nas lendas dos povos, nas lacunas dos mapas e na intuição de que há muito mais por descobrir. Z, Mu, Atlântida, nomes diferentes para uma mesma provocação. E se a história do mundo for bem mais antiga, complexa e mágica do que imaginamos? Se você acredita que ainda há grandes segredos esperando para serem revelados, deixe seu like, se inscreva no canal Ponto Curioso e compartilhe este vídeo com aquele amigo que ama histórias que a ciência ainda não explica. E comenta aqui embaixo: eu acredito que Z existiu. Se você, como nós, acha que nem todo mistério é apenas uma lenda.